Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Fico até um pouco com vontade de chorar nesse momento de falar do meu avô. Porque é um cara que honrou muito a mim. Passei muita dificuldade também no começo, que a gente não tinha muita condição de vir aqui pro Rio. Barreira, vai virar baile! Cara, meu filho vai me matar, cara. Aqui, Bernardo, se fosse, cara, atende o vídeo que você sabe quem tá comigo aqui agora. Olha aqui, ó. Olha quem tá comigo, Bernardo, olha só, olha aqui. A barreira vai virar baile! Acho que sim. Já que você perguntou, esse é um nome que eles estão negociando também. Teve muita coisa errada, muita sacanagem foi feita, coisas absurdas que foram feitas dentro do Vasco. E o Coutinho chegou querendo demais anotar mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínos conectadas e conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país e do todo o nosso planeta do globo terrestre. Sejam todos muito bem-vindos. Você está conectado, está ligado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, meus amigos, e a minha função aqui é informação, notícias, né? É claro. E também, né, a nossa opinião aí em cima das informações do nosso canal. Já vou pedindo para você que acabou de chegar, ajude aqui o nosso canal. Como que eu posso te ajudar, Álvaro Silva? Vou pedir só 2 coisas hoje. Só. Tá? Só isso. Deixa o joinha e compartilhe o nosso conteúdo. Isso é uma coisa. Deixa o joinha e compartilhe o conteúdo. Show? E a segunda maneira de me ajudar, sempre que aparecer aquele anúncio na tela, ou assiste, às vezes é um conteúdo que te interessa, né? Ou deixa rolando, vai ao banheiro, aproveita para ir à cozinha, de repente fazer aquele assalto na geladeira, de repente pegar aquela entrega que o entregador foi te entregar, enfim, dá essa força, porque você assistindo, deixando aí o anúncio, né, correr, gera receita aqui para o canal, fortalecendo aqui o amigo de vocês, eu mesmo, Álvaro Silva. Dito isso, meus amigos, sem muita delonga, eu quero ir direto ao que nos interessa. Vocês já viram os spoilers aí na entrada, no início do vídeo, como eu já tenho costume de colocar para vocês todos os vídeos que a gente faz aqui, nossa forma de trabalhar. Você que está chegando pela primeira vez, não se espante. É isso mesmo, todo dia é esse pique, né? A nossa maneira, a nossa forma de trabalhar. Então olha só, vamos falar de muita coisa importante, hein? Vamos falar de Serginho, Michael, zagueiro Mina. Chega, não chega? Pode chegar outro no lugar dele. Sobre Adson, sobre Verratti, sobre Felipe Coutinho, sobre dinheiro entrando nos cofres do Vasco da Gama, aniversariantes no plural do dia, Vasco e 777 na Justiça, Jair e Paulinho, basquete, novo São Januário, entre outros assuntos. Então aperte seu cinto de segurança, coloquem atenção, esfregue as mãos aí. Você que gosta de verdade, gosta de opinião, gosta de sinceridade, tá no lugar certo, tá aqui no canal Vascaíno desde sempre, tá, galera? E olha só, vamos então adentrar, começando a falar do Serginho, né?
Janela de transferências, mercado da bola. Às vezes há quem diga que fala assim, Álvaro Silva, mas até agora é só especulação, até agora nada. Realmente, gente, é só especulação, até agora nada, portanto que eu mesmo não estou cravando ninguém no Vasco. Só que assim, é janela de transferência. Então se nós não falarmos das notícias durante a janela em relação aí a jogador que pode chegar e pode sair, vamos falar quando, né? Então é o momento. Então se tratando do momento, o cara do momento, o assunto desse momento na janela do Vasco é o atacante de lado de campo, Serginho, isso mesmo, ele que chegou no Vasco debaixo de muita desconfiança, todos nós torcedores ali com o pé atrás em relação a ele, porém, todavia, entretanto, poucas vezes que foi acionado, entregou e ajudou o nosso Vasco a permanecer na Série A. É claro, ele tem ali o seu valor, o torcedor do Vasco é grato a ele, porém, todavia, entretanto, também há quem ache, né, há quem entenda que chegou o momento do Serginho pegar o boné, agradecer a diretoria do Vasco, a torcida e seguir para um novo rumo, para um novo trabalho, tá? Sinceramente, eu particularmente entendo que sim. Acho que ele, muito obrigado pelo serviço, né, ser prestado ao nosso clube, né, pela ajuda que deu para o nosso Vasco no ano passado, mas assim, naquele não está tendo oportunidade, não está tendo espaço, quando tem espaço, acaba não entregando conforme o torcedor espera, conforme a comissão técnica espera. Tem propostas de outros clubes, no plural, isso mesmo. Nós tomamos conhecimento que tem a proposta na mesa do Criciúma. Criciúma tem interesse na contratação do Serginho. O Vasco avalia essa situação e até agora ficou nisso mesmo. E agora tomamos conhecimento que também o Esmeraldino, lá de Goiânia, o Goiás, que outrora já tinha demonstrado interesse também no Búfalo Rossi, agora o Goiás supostamente estaria interessado no atacante Serginho e o Vasco estaria aí avaliando, né? Esmiuçando na mesa ali todos os detalhes, se vale a pena a transação ou não. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. O Vasco deve fazer negócio aí em relação ao Serginho, com Goiás, com Criciúma ou não? Deixa a sua opinião no comentário. Eu já falei, na minha opinião, agradeço pelo serviço dele, mas eu acho que poderíamos deixar o atleta seguir a vida dele para um novo desafio, para uma outra equipe, para o nosso Vasco poder ir ao mercado, né, e trazer alguns reforços pontuais. Já pegando aí o imã, pegando o gancho desse assunto de reforço pontual, né? Uma parada que está agitando todos os torcedores do Vasco nas redes sociais nas últimas horas é a questão do zagueiro colombiano IR Mina. Ele que, para quem não sabe, de repente está por fora, tem contrato com o Cagliari Calcio do futebol italiano, contrato até o meio do ano que vem, chegou há pouco tempo. Fato é que não só o nosso Vasco chegou a procurar o atleta para iniciar a tratativa de negociações, mas assim como o próprio atleta também falou em entrevista, outros clubes do futebol brasileiro também demonstraram interesse nele, né, no próprio IR Mina, mas ele sempre desconversou em relação ao Vasco. O Pedrinho também desconversou quando perguntado em relação a ele. Nosso diretor de futebol, Marcelo Santana, também desconversou. Porém, nessa quinta-feira, né, do decorrer do dia, o GE. Globo divulgou uma notícia no seu portal afirmando que os altos valores envolvidos na transação teriam afastado o nosso gigante da colina, né, do zagueiro colombiano. Fato é que o Euriquinho, né, foi no seu Instagram, filho do Eurico Miranda, foi lá no seu Instagram e cravou, né, falou que nos próximos dias o Vasco iria anunciar IR Mina aqui como novo reforço do gigante da colina. O Laureano também, que eu gosto muito dele, ele chegou a cravar no canal dele lá. Enfim, galera, olha só, não sou empresário, não trabalho no Vasco, não sou parça, né, ali... Tem o zap do Pedrinho? Não o tenho, tá? Sinceramente, mas olha só, as informações que eu tenho é que realmente o Vasco tentou, buscou, mas não vai entrar no leilão. Com isso, a situação esfriou. Há quem diga que pode dar negócio ainda, eu não sei. Agora, uma coisa eu posso falar para vocês, o Edmundo falou aqui no YouTube, lá no Mundo Ed, sobre essa situação, ele abordou esse assunto e falou, olha, não vem mais por conta dos valores e coisa e tal, tem time aí da Europa, de repente meio dos Estados Unidos, que podem estar de olho no Mina, além de outros times brasileiros, como eu já mencionei para vocês, e o próprio Pedrinho já deixou claro que o Vasco não tem condições hoje de entrar em leilão. E outra coisa, né, até pro time que tem dinheiro, ninguém entra em leilão, a gente não vê aí Real Madrid entrando em leilão. Real Madrid acabou de fechar lá com o Mbappé, maior contratação do futebol mundial, sem gastar dinheiro, pegou ele no final de contrato, não entrou no leilão, e ano passado tinha um leilão enorme pelo jogador. Então, essa narrativa aí de que só quem tem dinheiro entra em leilão, não é bem por aí não, ainda rimou. Tem muita equipe aí gigante no futebol mundial que sabe gastar, não é porque você tem que vai sair rasgando dinheiro, é meio que por aí. Então, vamos aguardar. Mas o Edmundo falou o seguinte, olha, o Mina...
acho que não deve rolar. Mas segundo o Edmundo cravou, o Vasco estaria negociando com um zagueiro de uma prateleira superior e mais famoso, ou seja, um zagueiro mais badalado e melhor tecnicamente. Quem seria esse nome? Não sei. Nós falamos desse assunto hoje no Expresso News, no vídeo de mais cedo, na parte da tarde. Inclusive é um trabalho bacana, você que não acompanhou, dá essa força aqui para o amigo de vocês. Todos os dias agora, mais cedo, né? O nosso Expresso News, um formato mais rápido, resumido das notícias. E esse vídeo aqui da noite, uma mini live, naquele pique que a gente costuma fazer, abordando os assuntos com mais calma, com um pouco mais de profundidade. Então olha só, eu vou colocar para vocês as duas sonoras do Edmundo. Uma, ele falando do IR Mina, que não deve vir, que o Vasco negocia com um zagueiro ainda melhor do que ele. E o Edmundo também falando sobre supostas sacanagens que foram feitas no Vasco, que todos nós sabemos, na verdade, né? Contratos ali superfaturados, situações que não eram para ter acontecido, A, B ou C que chegou no Vasco, né, para ganhar X, Y, Z, que não poderiam nem estar aqui, quanto mais ganhando valores envolvidos, enfim, ele abordou um pouco disso. Então eu vou colocar essa sonora para vocês e a gente já volta para continuar falando do nosso Vascão. Alan Sérgio, o zagueiro Mina vem mesmo? Bom, pelo que eu entendi, as conversas existiram, mas a pedida foi muito alta. E como o Vasco estava negociando aí, conversando com um outro zagueiro, e esse, na minha opinião, melhor e mais famoso do que o Mina, eu acho que as tratativas acabaram, porque parece que tinha para o Mina, ou tem para o Mina, proposta do exterior, que sempre, né, se falar em Inglaterra é 7-1, se falar em Europa, né, eu sei que a Inglaterra é na Europa, mas é porque na Inglaterra é Libra, o dinheiro é Libra, e na Europa é euro, são 6-1, ou até um pouco mais. Se falar no mundo árabe, então, não dá nem para competir. Tá bom, Alan Sérgio? Grande abraço. Celso Dias Braga. Mina fechou? Ed. Não, Celso, não. Por enquanto, não. Não sei se será o Mina o zagueiro que jogará ali ao lado do João Vitor, ao lado do Maicon, ao lado do Léo Pelé. Porque isso, claro, é uma escolha do técnico. Teve muita coisa errada, muita sacanagem foi feita. Coisas absurdas que foram feitas dentro do Vasco. Depois a gente não sabe por que o clube está com tanta dívida. Mas essas coisas já foram feitas, agora cabe a essa nova gestão resolvê-las e não repeti-las, né? Então, por isso, muita calma, a gente está tendo muita calma na hora de contratar e que a gente entende mais ou menos, a grosso modo, tá? Ou é alguém que vem para fazer a diferença, ou a gente deixa a galera da base. Né? É basicamente isso. Claro que pontualmente, não tenho jogador na posição tal. É claro que eventualmente a gente pode contratar, como contratou o Emerson Rodrigues, que na verdade foi até contratado pelo Pedro Martins, ainda sob a gestão da SAF. Mas as contratações elas vão ter uma tendência a serem pontuais, né? E se eventualmente a gente acertar e errar, eu vou dizer aqui também, não tem nenhum problema. Acho que sim. E já que você perguntou, esse é um nome que eles estão negociando também. Bom, é isso aí, né? Então, vocês viram o Edmundo falando, zagueiro, o Vasco segue no mercado procurando. Há quem diga, há quem fale que o Vasco deve trazer 2 zagueiros. Eu não ponho minha mão no fogo. Pedrinho falou que não tem margem para erro. O Vasco vai ser ali incisivo, tem que ter um nível de assertividade muito alto. O Vasco vai ser cirúrgico. Então o Vasco é aquilo que eu falei, ao invés de trazer 2, 3 que não resolve, o Vasco está tentando trazer um para resolver. É claro, se der para trazer, se outro atleta de alto nível também quiser chegar no Vasco e couber aí no orçamento, é claro, por que não? Ninguém é maluco, né, galera? Assim, a esse ponto de rejeitar tais moldes de negócio. Ainda falando de molde de negócio, olha só, hein? Olha só, Euriquim. Me ajuda a te ajudar, Euriquim. Porra, galera, vocês viram, né? O Euriquim falou que o Mina ia chegar no Vasco e coisa e tal. Parece que melou. Até agora, né? Tá aparecendo que melou aí a situação do IR Mina. Aí agora o Euriquim meteu essa. O Euriquim falou que o Vasco tá negociando com o Michael. Ô Euriquinho, eu quero saber de uma coisa, meu querido. Se você se diz tão bacalhau assim, filho do conhecido aí, do polêmico Eurico Miranda e coisa e tal. O Euriquim, pra quem não sabe, gente, é grande benemérito do Vasco. Então, Euriquim,
Você como grande benemérito do Vasco, você que está vendo tudo de errado que está acontecendo no clube, assim como o torcedor também está vendo, quem acompanha a política do Vasco, os bastidores, assim como eu, Álvaro Silva e outras pessoas aí que estão por dentro. Olha só, Euriquim, tem uma máxima que é o seguinte: quando não se ajuda, não se atrapalha. Tá? Então, já que você não está conseguindo ali ajudar nos bastidores do Vasco para trazer jogador, eu sei que a sua intenção pode ser a melhor possível e coisa e tal, e piriri, parará e pororó, mas pode estar atrapalhando, viu, Euriquim? Pode estar atrapalhando, porque aí foi você falar do Mina ontem, aí hoje parece que melou. Não sei. Aí agora tu vem e me lança essa pérola aí do Michael. Galera, o Euriquim cravou que o Vasco tá negociando com o Michael. Só que o Michael é um namoro antigo do Vasco já há mais de ano. É igual a situação do Gustavo Cuejá. É aquele lance mal resolvido, aquele flerte. Quando vai beijar, aí acorda. Aí é um balde de água na cara, aí é um sapo cururu que tá ali, e você fala, opa, estou fora. É por aí, o Vasco tá flertando com o Michael, tá flertando com o Gustavo Cuejá, já há um ano ou mais aí, não sei, vamos aguardar. Agora, o nome de Michael, eu particularmente me agrada, é um jogador que agride o último terço do campo, tem velocidade, tem drible, tem personalidade, já passou por poucas e boas na sua vida, pensou em desistir do futebol, já sofreu de depressão, papai do céu abençoou, honrou a ele arrebentou no Goiás, deu credencial para ele, chegou aqui no nosso maior rival no Flamengo, jogou bola pra caramba também, foi aí lá pro mundo árabe, no Al Hilal, né, jogou bem lá, arrebentou e agora está sendo ventilado aqui. Hoje chegaria para jogar tranquilamente aí do lado do Payet, do Verratti, do Coutinho, sem sombra de dúvida, tá? Sem sombra de dúvida. Agora, se chega ou não, teremos que aguardar. Seria muito top se o Vasco conseguisse acertar essa contratação, tá? Mas vamos ter que aguardar, gente. Compasso de espera, mais uma coisa eu falo para vocês, hein? Janela se fecha na próxima semana, então ou é agora nos próximos dias ou não é mais, tá? Estamos num momento crucial aí, que é o famoso ou vai ou racha, tá? Galera, agora é o seguinte, falando desses nomes aí ventilados no Vasco e coisa e tal, é o seguinte, quero falar com vocês aqui um pouco do Adson, né? Ele muito criticado pela torcida no início da temporada, pelos valores envolvidos na transação, por não entregar lá no início, agora tá entregando, tá ajudando o nosso Vasco, inclusive diante o Galo Mineiro, saiu ali até mesmo com gelo na coxa, foi para Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense, meio que no sacrifício, era dúvida, foi avaliado pela comissão técnica e o departamento médico, foi para campo meio que ali no sacrifício, ajudou o Vasco a vencer, jogou meio que no sacrifício também diante o Galo Mineiro. E o Adson está muito empenhado. Então, abrindo aspas para o que o Adson falou hoje aí, em uma entrevista que ele concedeu, galera, o Adson falou que está muito feliz com o momento dele no Vasco, com o momento da equipe no campeonato, que conseguiu dar uma virada de chave. E olha só, hein? Menino Adson também tá sonhando, hein? O menino Adson tá sonhando, galera, com a Copa do Brasil. Ele disse que quer muito ganhar a Copa do Brasil. Adson, o torcedor do Vasco, tá sonhando com essa taça. Já tem 13 anos que o nosso Vascão levantou ela pela primeira vez. Adson, se você ajuda o nosso Vascão a levantar essa taça... Você lembra do Éder Luiz, Adson? Você pode ser lembrado aqui no Vasco como Éder Luiz, aquele cara de lado de campo que alimentava na época o Alec Gol, o Alexandro, irmão do Richarlison, né? Agora que tá jogando futevôlei aí representando o nosso Vasco Brasil afora. Já pensou, Adson, se você arrebentar, você, o Verratti, o Payet, o Coutinho, vão ser lembrados como aquela galera de 2011, 2010 ali, Diego Souza, o Alexandre, o próprio Éder Luiz, Juninho Pernambucano, Felipe Maestro, o zagueirão Dedé, Fernando Praz, o lateral Fagner, entre outros, né? Então, tomara que sim, energia positiva aí, boa sorte pro Adson, né? Porque sonhar, né, Adson, não paga nada, é de graça, é isso aí. Tudo começa num sonho. Tomara que você esteja aí repleto de sorte, né, e ótimas energias. Sempre que o nosso Vasco entrar na Copa do Brasil, a gente consiga aí êxito, né? Sobretudo para chegarmos na final, esse papai do céu permitir, né, nosso Vascão levantar essa tão sonhada taça.
E já pegando a emenda dessa situação, eu quero também, galera, dar uma moral aqui, dar uma ênfase pro Hugo Moura, né? O Hugo Moura chegou muito criticado, muito vaiado pela torcida, valores envolvidos, não estava entregando, é um jogador de certa forma ali que acaba, né, levando muito cartão e coisa e tal, só que assim, é um ser humano, né? Por trás de todo atleta tem um ser humano, ele que em entrevista falou que quer sim, ele já está se identificando muito com o Vasco, enfim, falou da dificuldade que foi da sua carreira e coisa e tal. Então assim, a gente deu aqui um espaço para falar do Adson, agora eu vou colocar aí uma sonora do Hugo Moura falando e nós já voltamos. Fico até um pouco com vontade de chorar nesse momento de falar do meu avô, porque é um cara que honrou muito a mim. Passei muita dificuldade também no começo, que a gente não tinha muita condição de vir aqui pro Rio. Pensei em desisti um ano do futebol e sempre com ele me dando apoio, falando que eu tinha que ir, que ele ia fazer de tudo por mim. E nesse momento que eu cheguei da minha carreira, da minha vida, eu posso dedicar a ele, porque ele foi fundamental para mim. Claro que meu pai, minha mãe também me deram todo o suporte que eu precisei, meu pai me dá até hoje. Meu pai entende mais de futebol, então conversa comigo todo jogo. Ele quer ir todo jogo, porque ele quer, claro, assistir o jogo, mas não só como torcedor, ele quer como um pai também e tem que puxar a orelha também quando tem que puxar. Mas meu avô, para mim, foi fundamental na minha vida, na minha carreira, então hoje eu tô aqui no Vasco, então dedico tudo a ele. Qual o nome do teu avô? Edno. A galera, agora falando de outra situação, quero colocar uma sonora pra vocês aí do Verratti. O Verratti concedeu uma entrevista exclusiva ao GE. Globo, né? E ele foi perguntado ali pelo Tébaro Schmidt, pelo Carlos Bebet, né? Falou, e aí quando os caras não te tocam a bola, dá pra ver você dando bronca nos caras lá e coisa e tal, o que você acha? O Verratti falou, eu fico pé da vida. O Verratti falou que fica puto, tá? Ele falou que fica pé da vida. Então eu vou colocar pra vocês esse trechinho pequenininho que a gente conseguiu, senão a gente toma direito autoral aqui no canal, e vou tentar colocar pra vocês aí o trecho, né, do Coutinho aí fazendo uma visita pro prefeito do Rio, Eduardo Paes. Política e polêmica à parte, esses dois P's à parte, tá, gente? Vamos dar essa moral, porque o Eduardo Paes deu uma moral e tanto pro nosso Vasco aí do novo São Januário, que eu já vou até adentrar nesse assunto daqui a pouco, então acompanhe essa situação que nós já voltamos. Eu quero que todas as bolas caigan na área. Eu fico muito puto quando a bola não chega. Barreira vai virar baile! Cara, meu filho vai me matar, cara. Aqui, Bernardo, se fosse, cara, atende o vídeo que você sabe quem tá comigo aqui agora. Olha aqui, ó. Olha quem tá comigo, Bernardo, olha só, olha aqui. A barreira vai virar baile! E aí, Bernardo? Beleza? Pelo amor de Deus, eu quero muito isso. Beleza. Maravilha. Valeu, Bento. Bota pro trabalho, cara. Te amo, tchau. A barreira vai virar baile. Bom, bem bacana, né, galera? Show de bola, bem bacana. Agora, olha só, galera, eu quero falar com vocês aqui, né? Vocês viram aí o Verratti falando, né? Não é pra menos, centroavante é centroavante, né? O Coutinho aí que foi lá conhecer o prefeito Eduardo Paes ficou todo bobo, né? Igual criança, né? O famoso igual pinto no lixo, né? Enfim. Agora eu quero colocar pra vocês, quero falar com vocês, abordar outro assunto. Grana entrando, isso mesmo, aquele barulhinho da caixa registradora, trim, é isso aí. Grana entrando, tá? Teve uma joia da base, Arthur Salles, que teve uma rápida passagem no nosso profissional e já foi atuar fora do país. Fato é que uma equipe lá do futebol australiano, os Sandals, né, eles são bem conhecidos lá, futebol da Austrália, vão contratar aí o Arthur Salles, tá? Por algo em torno de 18 milhões e 300 mil dólares a transação. E o Vasco deve receber aí algo em torno de 4 milhões de reais. Então, dinheiro entrando nos cofres, não é um dinheiro que entra numa hora bastante oportuna, diga-se de passagem, né, galera? Agora eu quero falar com vocês aqui, como vocês já estão acompanhando aí na tela,
aniversariantes, né? Parabéns, uhul, parabéns, uhul. Galera, muita gente fazendo aniversário. Como nós já falamos hoje mais cedo no Expresso News, Paulo Henrique completou nessa quinta-feira 28 anos. O cria da base Bruno Lopes também completou nessa quinta-feira, dia 25, 17 anos. E olha só, não ficou por aí só não, hein? Zé Maria, isso mesmo, ex-lateral direito, campeão aí da Copa Rio-São Paulo com a camisa do Vasco, está completando 51 anos no dia 25 de julho de 2024. Quem também está fazendo aniversário é o nosso ex-capitão e meio-campista do título carioca de 1970, o nosso querido Buglé. O Buglé está completando 80 anos. Então, meus parabéns a todos os aniversariantes desse dia 25 de julho de 2024. Paulo Henrique, lateral direito, Bruno Lopes, meia-atacante, o Zé Maria, né, ex-lateral direito, e o Buglé, ex-meio-campista e capitão do nosso Vascão. Parabéns para todos vocês, muita saúde, muitos anos de vida. Galera, agora eu quero falar com vocês de dois atletas que podem estar voltando aos gramados muito em breve, hein? Esfreguem suas mãos, senhoras e senhores. Vocês, torcedores do Vasco, vão parar de somente ver Paulinho e Jair no seu PlayStation, ou no seu Xbox, ou no seu celular, quando você joga aí o seu joguinho de futebol. Porque agora eles vão voltar à realidade. Está prevista a volta dos dois meio-campistas do Vasco que passaram por cirurgia após lesão no joelho. Está previsto o retorno desses dois atletas já para o mês de outubro. Isso mesmo, se tudo der certo assim, se nosso bom Deus permitir, Jair e Paulinho Paula devem estar voltando aí aos gramados no mês de outubro, né? Sobretudo para ajudar bastante o nosso gigante da colina. Galera, agora eu quero falar com vocês um pouquinho aqui de basquetebol. Eu trouxe para vocês uma informação alguns dias atrás de que a R10 Score teria firmado um acordo de renovação de contrato para o nosso time de basquete. Pois bem, hoje foi concretizado, agora é oficial. A R10 Score anunciou a renovação do patrocínio patrocínio Master, isso mesmo, patrocínio Master para a nossa equipe de basquetebol masculina. Isso mesmo, lembrando que o nosso Vasco hoje é patrocinado pela R10 Score, cuja qual leva até o name rights da equipe, R10 Score Vasco da Gama, pela Estrela Bet e também pela... Oh, meu pai, agora fugiu o nome. Pela Ortega Types, né? Do Pedro Ortega. Então, meus parabéns a todos os idealizadores do projeto do novo basquete do Vasco da Gama e muito obrigado aí aos patrocinadores, sobretudo a R10 Score, que anunciou essa renovação de contrato com o nosso Vascão por mais uma temporada. Agora, galera, falando aí em Vascão, falando em renovação, nosso Vasco vai passar por uma renovação, sobretudo, para ser mais exato, na colina histórica. São Januário vai passar por reformas e reparos aí, né? De repentemente no finzinho desse ano ou no início do ano de 2025, teremos aí fechados, né, de uma vez por todas os portões desse atual São Januário, aonde virá abaixo quase todo o estádio e ficará somente ali as sociais, a fachada histórica da nossa colina. Fato é que teremos a reforma do nosso São Januário, inicialmente com um projeto para 47 mil lugares, podendo chegar até 57 mil torcedores. O nosso presidente Pedrinho está estudando isso junto ao arquiteto Sérgio Dias, um dos idealizadores desse projeto, para tentar aí uma adaptação no projeto, claro, tudo dentro da lei, dentro dos trâmites legais, para aumentar a capacidade do novo São Januário, que seria para 47 mil lugares, para talvez 57 mil. Bem, galera, uma coisa eu tenho que falar para vocês. Se for 47, top. Se for 57, maravilhoso. Se for 50, tá bom também. O que importa, sabe o que vai importar? É o nosso Vasco ter um estádio para quase o triplo da capacidade que temos hoje, com conforto, com banheiros limpos, com área para criança, com estacionamento, com shopping, com loja, com restaurante, com loja aí reformada, com camarote, arquibancadas dignas, cadeiras dignas, um gramado de primeiro mundo, com possibilidade de ser instalado teto retrátil, né? Então, maravilhoso, sensacional. Então não temos o que reclamar, tá? Porque se o torcedor do Vasco reclamar, né, aí eu vou ser obrigado a colocar aquele samba, né? Tem gente que vive chorando de barriga cheia. Tem gente que vive chorando de barriga cheia. Porque aí, né? Porque nada vai estar bom, né, galera? Porra,
Olha aí o estádio que o torcedor do Vasco vai ganhar, né? Sinceramente é sensacional. E sensacional também é a atitude do Pedro Paulo de Oliveira, o nosso Pedrinho, a Vaninha, né? Ela que é a presidente da Associação de Moradores da Comunidade da Favela Barreira do Vasco. Favela, claro, carinhosamente falando. Eu também sou povão, sou favela, pra quem não sabe, tá? Só que, galera, é o seguinte, eu vou falar pra vocês uma coisa, hein? Muito bacana a iniciativa aí do Pedrinho, do Vascão, em inserir, em trazer para perto os moradores do entorno de São Januário, ali da zona norte do Rio, para ser mais exato, ali do bairro São Cristóvão, Vasco da Gama, do Tuiuti, da Barreira do Vasco, de outras comunidades também ali e pro entorno. É o seguinte, né? Quem mora no entorno de São Januário é só chegar lá com a sua documentação, né, com o seu comprovante de residência ali. Fala, olha, eu moro aqui perto, quero trabalhar na obra. É isso aí, o Vascão abriu as portas, né, para os moradores das comunidades ali do entorno trabalharem nessa tão sonhada reforma de São Januário. Então vamos lá. Nosso estádio foi construído em 1927 por operários, pessoas ali, né, que trabalham ali da classe baixa. Galera que trabalha, que mantém esse país, diga-se de passagem, tá? Muito se fala da classe baixa, vamos dizer assim, dos pobres, né, dos operários, né? Só que se não forem os operários, toda a indústria do mundo para, né? E infelizmente são os que mais trabalham e são os menos valorizados, né? Não quero nem entrar na questão de política social aqui não, mas é um fato, isso é uma realidade não só do nosso país, do mundo, tá? Ponto. Só que assim, nosso Vasco em 1927, quem levantou o estádio foram os operários, foram os descendentes, os portugueses também ali marginalizados, que também eram de condição financeiras baixas, negros ali que eram recém-libertados da escravidão, outros ali que trabalhavam, mas assim, ainda assim não conseguiam emprego, não conseguiu sequer jogar futebol. Inclusive o Vasco abriu as portas para que os negros jogassem futebol juntamente com os brancos, todos iguais, sem discriminação racial. Isso todo mundo já sabe, né? Então muito bacana. Então se a origem do nosso estádio foi essa, com os torcedores, o povão, preto, branco, né, rico, pobre, índio, amarelo, todo mundo junto, português, brasileiro, todo mundo junto ali, arregaçou as mangas e foi, né, literalmente meter a mão na massa para construir esse São Januário que temos hoje. E não vai ser diferente, né? Agora teremos a reforma de São Januário, mais uma vez, com a comunidade, com a galera ali, todo mundo engajado. Então é uma situação histórica, é uma situação única, porque não vem me falar que isso é normal, porque eu não estou sabendo que a torcida do Corinthians ajudou a construir, os moradores lá ajudou a construir o Arena Itaquera. É claro, muita gente ali do bairro da Itaquera trabalhou também na reforma do Corinthians, mas não é comparada à história do nosso Vasco em relação à identidade para com a torcida. Sinceramente, não tão menos o Palmeiras fez isso. Fluminense, Botafogo e Flamengo não pode nem falar, porque nem estádio eles têm. O estádio que eles estão jogando aqui hoje no Rio foi construído com dinheiro público, construído aí com o suor de cada trabalhador aí. É, isso mesmo. E diga-se de passagem que nesse país quem mais contribui é o trabalhador de classe média e classe baixa. Tá? Nesse país é o seguinte, quem mais tem é o que menos contribui. Não estou botando a culpa na pessoa que tem, não. A culpa é do sistema. A culpa, infelizmente, é o sistema aí que tira muito de quem tem pouco e tira pouco de quem tem muito. Mas eu não estou aqui para falar de política, só reiterando. Muito bacana essa situação do nosso Vasco, abrindo as portas para o torcedor, mais uma vez, ter a sua identidade, né, cravada, mais uma vez, nos corredores, nas paredes, nos muros, nas arquibancadas e também nos gramados, no novo gramado do novo São Januário. Muito bacana essa iniciativa. Agora eu quero falar com vocês, abordar um tema polêmico, um assunto muito sério, que é a situação entre Vasco da Gama e 777 Partners, tá? Isso mesmo. Quero que vocês acompanhem essa manchete, a qual já aparece na sua tela. Vamos lá. Vasco e 777 dão entrada em suspensão de ação na justiça e interrompem também a arbitragem da FGV por 90 dias. Álvaro Silva, o que é FGV? FGV é Fundação Getúlio Vargas, tá, gente? Então, olha só. A princípio, foi divulgado pelo Vasco que o Vasco daria essa trégua na justiça, essa pausa no processo de 90 dias só na Justiça aqui do Rio, no TJRJ, né? E o Vasco afirmou que o processo em curso lá no arbitral da Fundação Getúlio Vargas seria ali mantido normalmente, porque tanto o Vasco e a equipe entendiam naquele primeiro momento
que era necessário para o andamento de todo um contexto que o Vasco visa alcançar no futuro próximo. Até aí vocês estão entendendo? Beleza, bacana, show de bola. Então vamos lá. Não entendeu? Então respira fundo, coloca atenção. Se tiver alguém falando na sua cabeça, põe um fone de ouvido, ou então aumenta o volume. Presta atenção. Presta um pouquinho de atenção. Depois você vai ter tempo para ver seu TikTok, para ver seu Kawaii, para ver vídeos em culto aqui mesmo no YouTube, para ver outros canais também. Mas coloca atenção aqui no amigo de vocês, eu mesmo, porque eu gosto de trabalhar com a verdade, para todo mundo entender. Porque depois fica aquela loucura. As pessoas não assistem direito, não prestam atenção na notícia direito, aí vão no canal das pessoas tumultuar, falam um monte de coisa aqui, acolá, chama a pessoa de mentirosa, mas tem que prestar atenção na notícia. Tem gente que é tão doido que basta qualquer pessoa pegar uma reportagem 2 meses atrás, fazer um recorte e postar, tem gente que já pega aquilo e já replica achando que é de hoje. Então, vamos colocar atenção, tá? Vamos abrir aspas para a reportagem do GE. Globo em relação a essa situação, explicando tintim por tintim sobre esse passo que o Vasco deu nessa quinta-feira. A diretoria do Vasco e a 777 Partners deram entrada nessa quarta-feira no pedido de suspensão de ação na Justiça. A medida vale por 90 dias e foi tomada em comum acordo com a A-Cape, seguradora americana que assumiu o controle da 777. As partes também pediram a suspensão da arbitragem na Câmara da FGV pelo mesmo período. A arbitragem estava na fase de escolha dos 3 árbitros. O Vasco indicou a advogada Ana Tereza Basílio, enquanto os representantes dos americanos escolheram o advogado Maurício Almeida Prado. A FGV enviou lista com alguns nomes para a escolha consensual do 3º árbitro, o que iria acontecer nos próximos dias, mas está suspenso agora por decisão das partes. Então vamos lá, gente, essa primeira parte aí, muito importante, né? Então, já esmiuçando aí, ó, lá na Fundação Getúlio Vargas, inicialmente o Vasco escolheu a advogada, né, a Tereza, assim como eu mencionei para vocês aqui. A A-Cape também escolheu ali o seu advogado. Quando as duas partes agora estavam já encaminhando para escolher esse 3º advogado para compor esse arbitral, né, foi quando surgiu essa situação envolvendo esse acordo aí, essa bandeira branca por 90 dias. Então vamos aqui dar continuação. A suspensão também da arbitragem atende a demanda da A-Cape e do Vasco, que busca a solução a curto e a médio prazo para a venda da SAF do futebol do clube para diminuir o prejuízo da seguradora americana. No primeiro momento, a 777 pedia 120 milhões de dólares, mais o complemento do acordo, o que significava, na moeda brasileira, cerca de 1 bilhão de reais. Hoje, a expectativa é de que essa revenda se dê em outros níveis, de acordo com a demanda do mercado, uma negociação provavelmente mais barata para os interessados. A diretoria tem sinalização de interessados de dentro e de fora do Brasil e entende que o movimento da ação contra a 777 foi positivo até a chegada do estágio atual. Então, até aqui, parece, né, que o Vasco entendeu que entrar com a ação na justiça, né, ajudou até mesmo essa situação para o próprio Vasco encontrar um comprador para esses 31% da SAF pertencentes a 777 Partners e geridos, né, nesse momento pela A-Cape, uma vez que a 777 não pagou a A-Cape. Vamos dar continuidade, galera. Vamos lá. Lembre do caso. O Vasco Associativo entrou na justiça contra a 777 no dia 15 de maio. A ação cautelar corria em sigilo de justiça na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com ganho de causa ao Vasco em primeira e segunda instância, o que significava o controle do futebol e a desobrigação do antigo investidor americano de fazer o aporte previsto para setembro. Então, gente, olha aí, muita gente achando que esse aporte valia. Não. A partir do momento que a Justiça do Rio concedeu a liminar, concedendo direitos do Vasco ser o mandatário da SAF do clube novamente, automaticamente a 777 perdeu o controle acionário e automaticamente aquele contrato com a 777 parou de valer. É o que está dizendo aqui a reportagem, tá, galera? Então vamos lá. Até o momento da ação, a 777
comprara 31% das ações da Vasco SAF, com os aportes já realizados. Outros 30% pertencem ao Vasco pelo acordo de acionista e 39% estão comprometidos a depender dos aportes previstos para setembro de 2024 e setembro de 2025. A ação do clube não previa diluição dos 31% já adquiridos pela 777, o que significa que permanecem sob posse da empresa americana. O contrato entre Vasco e 777 Partners prevê que litígios judiciais entre as partes tenham arbitragem com mediação da Fundação Getúlio Vargas. Então, peraí, antes da gente falar da Fundação Getúlio Vargas, é muito importante isso aqui, galera. Vamos lá, olha só. Só para vocês entenderem, ó. Até o momento da ação, a 777 comprara 31% das ações da Vasco SAF. Com os aportes já realizados, outros 30% pertencem ao Vasco, pelo acordo de acionista. E 39% estão comprometidos a depender dos aportes previstos para setembro de 2024 e setembro de 2025. Só que, galera, está comprometido, mas não vão acontecer, como eu já falei, tá? Como já está dizendo na própria reportagem mais acima. Se tratando agora da arbitragem. Na arbitragem, o Vasco pede a rescisão de contrato de investimento e do acordo de acionistas com a 777 Partners, enquanto os americanos querem a retomada do controle do contrato assinado em 2022, há diferenças, até mesmo nos valores atribuídos à causa da arbitragem na FGV. Enquanto o Clube de São Januário deu valor à causa de 1 milhão, a 777 colocou em 700 milhões, o mesmo preço do contrato original de investimento no futebol da SAF vascaína, fonte ge.globo. Então, galera, quando a gente vê o Edmundo falando, foi feita muita sacanagem no Vasco. Quando eu, há mais de um ano, falo aqui no canal que essa SAF estava tudo errado aqui no Vasco. Quando o Vascaíno do Cerrado fala no canal dele, quando o Laureano fala no canal dele, quando o Russo fala no canal dele, quando o Pai Carlos fala no canal dele, tem gente que acha ruim. Tem gente que fala que nós somos mentirosos. Tem gente que fala que nós somos os cavaleiros do caos, os cavaleiros do apocalipse. Tem gente que fala que nós somos os seres do limo ou os seres do pântano. Sinceramente, né, galera? Sinceramente. Tá aí para todo mundo ver, gente. Tá aí para todo mundo ver. O que fizeram, o que aconteceu aí na SAF do Vasco. E a 777 são muito espertinhos. São muito espertinhos. Só querem ganhar. Então tá explicado o porquê do acordo entre Vasco e a equipe nesse primeiro momento. É para repassar esses 31% da 777 para outra pessoa, outro investidor, como o próprio GE afirmou. Tem interessado do Brasil e de fora do Brasil, tá? E esse novo investidor, tá, vai firmar um novo acordo de acionistas com o Vasco, fazendo um novo contrato de SAF. Quais serão esses moldes? Não sabemos. Quem será o investidor? Também não sabemos. Muito se fala de Crefisa, muito se fala de fundo árabe, muito se fala do dono do Chelsea. Estou vendo gente colocar, o dono do Chelsea vai comprar, não sei o quê. Calma. Piano. Calma. Né? Uma coisa, já cansei de falar isso aqui. Uma coisa é você parar na frente da concessionária, namorar aquele carro de R$500 mil. Outra coisa é você entrar, sentar, tomar um cafezinho, dar uma canetada, fazer o Pix e levar o carro. É uma outra história. Tá? Então, o interesse, vai surgir interesse até de empresa de Júpiter, sabe? Até empresa que ninguém nunca ouviu falar vai aparecer interessada na SAF do Vasco. Ah, o dono do Newcastle. Ah, o dono do Chelsea. Ah, o fundo árabe público. Ah, a mulher famosa lá no Reino Unido, lá, a mulher chefona nos business. Ah, a Crefisa. Ah, não sei. Agora, tem que prestar bem atenção no molde de contrato. Qual será o valor obrigatório de investimento para o novo comprador da SAF do Vasco? A dívida do Vasco, quem vai pagar essa dívida? O RCE, investimento no futebol, meta esportiva.
Tem que ver também legal o novo São Januário, porque olha só, vai ter muito espertinho querendo comprar essa SAF do Vasco agora, de olho no novo São Januário. De olho aí em camarote, de olho em bares, de olho em restaurante, de olho em name rights, de olho em cadeira cativa. Aí é fácil. É errado o Pedrinho vender, fazer? Não. Agora, cuidado. Cuidado para não cairmos mais uma vez no conto do vigário, hein? Cuidado, já caímos num conto. Agora, também por outro lado, tô vendo gente generalizando. Ah, porque a 777 fez e aconteceu, agora esses americanos aí é tudo ladrão. Não é por aí, gente. Pelo amor de Deus, porra. Pelo amor de Deus. Eu queria saber só uma coisa. Se uma pessoa da sua família, Deus me livre e guarde, comete uma infração, um crime, e vai preso, você ia gostar que todo mundo da sua rua falasse que a sua família inteira é criminoso? Por conta de uma pessoa que cometeu uma infração, cometeu um erro, talvez até se arrependeu, mas está lá pagando, está preso, está lá guardado lá no sofrimento, pelo crime, pelo erro que cometeu? Você ia gostar que a sua família inteira fosse acusada de fazer a mesma situação? Não, né? Então é por aí, sabe? Não dá para generalizar. Por exemplo, só porque a Crefisa deu muito certo no Palmeiras, não significa, por exemplo, que vai arrebentar no Vasco. Tem tudo para dar certo? Tem, mas não significa que vai dar. Não estou falando mal da Crefisa, pelo amor de Deus, quero que vocês entendam a mensagem. Tá? Do mesmo jeito que não significa, só porque meia dúzia de norte-americanos chegaram aqui no Brasil e deram a volta no Vasco, a tal da 771 Partners, também não significa que uma outra empresa norte-americana possa comprar o Vasco e possa dar certo. Também não significa, só porque o dono do Chelsea botou dinheiro para comprar o Chelsea e coisa e tal, que ele vai querer fazer a mesma coisa aqui no Vasco. Não significa, se o dono do Newcastle chegar aqui para comprar 31% da SAF, se ele vai querer fazer o Vasco virar mais potente ainda do que o Newcastle. Não significa que só por serem árabes, que o fundo árabe vai chegar aqui e vai ser super honesto. Aonde se trata de ser humano e se trata de dinheiro, você pode colocar os dois olhos em cima e os dois pés atrás, um monte de pulga atrás de cada orelha, porque é perigoso dar ruim. Vou repetir. Aonde se coloca ser humano e muito dinheiro envolvido, tem sempre uma grande chance de dar merda. Gente, a realidade é essa. Então não dá para generalizar, nem positivamente, nem negativamente. Não dá para colocar a mão no fogo por qualquer fundo árabe, não dá para colocar a mão no fogo por donos de clubes gigantes do mundo afora, também não dá para sair apedrejando e achincalhando outras empresas por serem desconhecidas ou por serem dos Estados Unidos, por exemplo, ou por serem brasileiras, ou se for uma empresa, sei lá da China. Não dá para desmerecer, tem que esperar. E por isso nós temos que colocar confiança e torcer, mandar energia boa, mandar muita fé, muita coisa boa pro Pedrinho, pro Paulo Salomão, pro Carregal, que é para eles não serem enrolados, não tomarem aí um chapéu, uma volta de uma empresa dessa aí que possa estar de olho para dar um golpe na SAF do Vasco. Porque o Vasco é uma máquina de fazer dinheiro, não é segredo para ninguém. Somos já mais de 56 mil sócios, fácil, já somos mais de 56 mil sócios espalhados Brasil afora. Vamos ter um estádio aí brincando para quase 50 mil torcedores. É um clube gigante. Vendemos aí milhões e milhões de camisas, milhões e milhões de reais em camisas só depois da chegada do Felipe Coutinho, em menos de 15 dias, 20 dias. Então não é segredo para ninguém, o Vasco é uma máquina de fazer dinheiro. Então temos que torcer para a gente não cair mais uma vez no conto do vigário dessa 771 Partners aí com um futuro novo investidor. Álvaro, você quer que venda o Vasco? Não. Por mim, o Vasco poderia ficar associativo, buscar parceiros, patrocinadores, investidores pontuais para o Vasco crescer. Agora, se vai vender a SAP, se vai botar um parceiro aqui, não sou contra, desde que faça um negócio que fique bom para todo mundo. Bom para o Vasco, bom para a torcida e bom para o investidor. Porque também não adianta você arrancar R$1 bilhão de um investidor e tirar o cara de otário. E ninguém é otário para rasgar dinheiro. Ninguém é bobo. Fazer o cara botar muito dinheiro aqui, uma empresa botar muito dinheiro aqui, e aí, né, não tem direito a voto no conselho, não tem direito a dar opinião em contratação, não tem não sei o quê, aí vai tirar o lucro, a menor parte é dele, aí ninguém vai querer ser sócio. Então tem que ser um modelo de negócio,
bom para o investidor, mas em primeiro lugar, bom para o Vasco da Gama esportivamente e administrativamente falando. Depois, bom para o investidor e automaticamente, né, óbvio, para a torcida. Tá, gente? Então, é isso, né, que nós tínhamos para falar do Vascão, nosso panorama, as informações, tá, galera? Eu vou ficando, então, por aqui. Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!